O motivo do nosso encontro de hoje, então, foi a divulgação de um entendimento que eu já antecipo, com o qual nós concordamos, está correto. Um entendimento que foi dado pelo Conselho da Magistratura de Santa Catarina, de que não é possível o registrador ou os tabeliães restringirem, impedirem a confecção de uma escritura pública e o registro dessa escritura pública pela falta de certidão negativa. Vou repetir para ficar claro. Conselho da Magistratura de Santa Catarina, em uma recente decisão, se pronunciou dizendo que não é possível a restrição por parte do tabelião ou por parte do registrador da escrituração e do registro deste imóvel por conta da ausência de certidões negativas, certo? É isso mesmo que eu estou dizendo. E o que foi julgado então? Tá? O processo em análise foi de número 002-1379-2024. Tá? O relator foi Cid Goulart, desembargador Cid Goulart Júnior. De novo, processo 002-13-79-2024. Acórdão do Conselho da Magistratura de relatoria de Cid Goulart Júnior. Então, ele tratou de um recurso administrativo no âmbito de uma suscitação de dúvida em decorrência de não ter sido permitido pelos notários uma escrituração devido à falta de apresentação de certidões negativas, ok? Ao acolher, então, ao julgar esse caso, né, foi acolhida a tese de que a exigência da CND ela é inconstitucional, por configurar uma forma de coerção administrativa para a cobrança de tributos, porque que é uma prática que já foi, inclusive, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que ficou emendado esse julgamento? Ficou emendado da seguinte forma: recurso administrativo, suscitação de dúvida, registro de imóveis da comarca de Barra Velha, sentença de procedência, suscitação de dúvida, que confirmou, então o juiz local estava confirmando a suscitação de dúvida do registrador local, que confirmou a negativa de registro até que a empresa alienante apresente a certidão negativa de débitos federais, CND federal era o caso. Recurso da suscitada, alegação de que a exigência é inconstitucional. Tese acolhida, ilegalidade da utilização de restrição administrativa como meio coercitivo para a cobrança de tributos. Então, o que foi julgado aqui e que foi, na nossa opinião, corretamente julgado? A decisão, ela citou um pedido de providência que também já tinha sido analisado pelo CNJ, que já tinha se posicionado, então o Conselho Nacional de Justiça também já tinha se posicionado pela impossibilidade de exigir CND previdenciária nas operações notariais. O CNJ, ele tinha fundamentado também a questão da inconstitucionalidade, com base a inconstitucionalidade do artigo 1º, tá, inciso 4º, a linha B, da Lei Federal 7.711 de 88, que teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 173-6 e 394-1. Lá dizia que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade do inciso 4º, então, inciso B, tirou ele, subtraiu do ordenamento jurídico, porque era incompatível com a ordem constitucional, de modo que não há que se falar em comprovação da quitação de créditos tributários, de contribuições federais e de outras imposições pecuniárias compulsórias para o ingresso de qualquer operação financeira no registro de imóveis, por representar uma forma oblíqua de cobrança do Estado, subtraindo do contribuinte os direitos fundamentais do livre acesso à justiça, o famoso artigo 5º, inciso 35
né, e o devido processo legal do inciso 54 da Constituição Federal. O que está se dizendo aqui, pessoal? Que é uma tese, inclusive, que eu me lembro que até as apreensões de veículos, já tive várias liminares há 20 anos atrás, quando trabalhava com isso, liberando das apreensões de veículos. Que essas formas de cobrança que o executivo cria, usando o poder de polícia para coagir o contribuinte a efetivar o pagamento, elas seriam atalhos indevidos, porque fariam com que o credor, no caso, o Estado, né, ele deixasse de ter a necessidade de usar o devido processo legal, ou seja, uma ação judicial de execução de tributos, né, para conseguir receber o seu crédito. Então, ele utilizaria-se da força para conseguir, então, cobrar o seu crédito. Estes entendimentos sobre a Constituição Federal, eles também são aplicáveis, então esses entendimentos seriam agora aplicados para o nosso caso aqui das escrituras, porque, de fato, um dos trabalhos dos notários, quando fazem a escrituração e depois do registrador, quando a registra, é avaliar a apresentação das CNDs. Tá? Então, dito isto, concluiu o Conselho da Magistratura de Santa Catarina, que, mesmo sentido que o CNJ também já tinha concluído, conforme ele referiu aqui, no pedido de providências 1230-82-2002, uma sequência de 5 zeros. Tá? Concluiu, então, que a exigência realizada pelo registrador do ofício de imóveis de Barra Velha deve ser afastada, possibilitando o registro sem apresentação, né, da certidão negativa de débito federal em nome do promitente vendedor, certo? Este entendimento jurídico que respaldou essa tomada de decisão está alinhada com a lógica da súmula 547, também do STF, que também fala que não é lícito a autoridade proibir o contribuinte em débito adquira estampilhas, despacho, mercadorias na alfândega e tal, e exerce suas atividades profissionais. Então, o contribuinte em débito não poderia ser proibido de exercer suas atividades. Né? Então, está alinhado já com o entendimento sumulado, e há muito, como se diz, pelo Supremo Tribunal Federal. Bacana? Dito isso, colegas, então, perfeito, estamos de acordo com a decisão, a exigência inconstitucional, a exigência burlaria o devido processo legal, serviria de coerção, a gente teria um credor sendo tratado pelo ordenamento jurídico como um credor que não precisaria do acesso à justiça para conquistar os seus créditos, enfim, é a força versus o indivíduo. Então, está tudo certo sobre essa decisão. O ponto aqui é outro. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, tá? Nem tudo que é permitido significa que me convém, tá? Então, anotem bem isso, colegas. Nem tudo que é permitido, nem tudo que é lícito me convém. Existe uma distância abissal entre aquilo que me convém e aquilo que é lícito. Até porque, até que se mude a ordem jurídica desse país, tudo que não for proibido é permitido. Até então, a ordem jurídica é a ordem da individual, a liberdade dos indivíduos. O fato de nem sempre a legislação proíbe coisas que podem me prejudicar, não significa que eu vou agir e praticar condutas que possam vir a me prejudicar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, colegas? Nem tudo que é lícito me convém. Que o fato de não ser possível, não ser constitucional, que o notário proíba uma escrituração com base na ausência, na falta de uma certidão negativa, isto não significa que o comprador não tenha que se preocupar em fazer a análise das certidões negativas. Vou tentar explicar de um outro jeito. Os bancos, instituições financeiras, de um modo geral, nem só bancos,
quando elas vão conceder um crédito para uma pessoa, um financiamento, que o seja, elas fazem uma série de exigências. Elas acessam o cadastro, o score da pessoa, para ver se a pessoa é uma boa pagadora, e elas fazem uma série de exigências, certo? Pois bem, isto está previsto em alguma lei? Poderia uma instituição financeira ou um grande banco emprestar um recurso sem exigir ou sem fazer esta análise de crédito? Poderia, é lícito. O dinheiro é meu, eu empresto para quem eu quiser, concordam? Então, seria plenamente possível. Tanto que, no âmbito das relações privadas, sempre tem alguém na família que se mete em uma enrascada e pede um dinheiro emprestado para outra pessoa. E, normalmente, esta pessoa que está enrascada, ela já está com o nome sujo. Faz parte do contexto de que quem, a maior parte das vezes, precisa do recurso, embora não seja uma regra, ela pode estar, sim, com problemas. O fato é que esses credores experientes, que são as instituições financeiras, embora a lei não exija isso deles, adotam como uma política comercial interna deles, até para que eles possam fazer uma análise de custo, lucros, em cima do empréstimo de recursos, de valores. Eles ganham dinheiro vendendo dinheiro. Bacana? Pois é. Então, eles fazem essa análise como uma política comercial para se garantir, para ter certeza de que estão emprestando dinheiro para uma pessoa que provavelmente, porque o mundo é feito de probabilidades e não de certezas, uma pessoa que provavelmente ia sim me pagar, ou seja, pagar o banco, pagar a instituição financeira. Então, diferente das relações familiares, que a gente, às vezes, uma pessoa pode ser induzida a emprestar na emoção, pela pressão moral, sabendo da grande probabilidade de não receber o dinheiro de volta, as instituições financeiras que trabalham com isso o fazem a crença de que a maioria das pessoas vai, sim, honrar com a devolução, com o pagamento por meio de parcelas, é assim que eles lucram. E, de fato, tá, o brasileiro é um bom pagador, ao contrário de tudo que dizem, senão os bancos não estariam aí alcançando recordes de lucros mal, mesmo quando o país está em recessão. Então é bem eficiente o sistema deles. Pois se o credor mais experiente do país, que são as instituições financeiras, exigem esse tipo de checagem, por que cargas d'água eu, Rafael, enquanto indivíduo, não o faria? Por que eu não faria isso? Por que eu abriria a mão desta proteção? Mas a lei não exige, diria o vendedor. Imaginemos que eu seja um comprador, eu esteja trabalhando para o comprador. Mas a lei não exige, doutor, o senhor está complicando. Essa é uma frase muito comum, quem atua dia a dia, na prática dos negócios imobiliários, a gente costuma escutar. Existe um ambiente, muitas vezes, de pressão para venda, porque envolvem valores elevados. Para se ter uma ideia, às vezes uma comissão do corretor, que é 6% apenas do montante, pode resolver a vida dele, da imobiliária dele, por muitos meses, dependendo do valor do imóvel que está sendo vendido. Mesmo imóveis de menor valor, são sempre significativos os valores envolvidos, porque os imóveis eles têm um valor substancial. Então, existe um grupo de interesses envolvido na negociação imobiliária, que é natural. E esta pressão vem. E aí, quando nós, advogados, estamos orientando uma pessoa e a gente formula as exigências, dentre elas as CNDs, as negativas, e vem algumas e outras não, isso é o que mais acontece. Apresentam-se algumas, outras não se apresentam. E aí a gente vai naquela exigência, e aí nós formulamos uma exigência, e daqui a pouco vem a famosa frase, o senhor está complicando. Mesma coisa acontece quando a gente prevê alguma cláusula de proteção dentro de um contrato. Pois o senhor está complicando, é um argumento moral baseado justamente nessa lógica de que o que o senhor está pedindo não é exigência legal. O que o senhor está pedindo para incluir neste contrato, essa CND que o senhor está exigindo que conste
na escritura pública, não há exigência legal. E é importante que se saiba, que os compradores de imóvel saibam, e essa é a razão do nosso encontro de hoje, que de fato não há exigência legal. Não há exigência, até há exigência legal, mas que foi considerada inconstitucional, como a gente acabou de ver. Mas não importa. A questão é que não há uma exigência para que os registros ocorram, conforme disse aqui o Conselho da Magistratura, alinhado com o CNJ. Esta exigência não existe, pelo menos até então. 20 minutos tudo pode mudar, né? Então, pessoal, não existe essa exigência, mas enquanto ela não existe, ainda assim, nós temos sim legitimidade. Nem sempre aquilo que é lícito me convém. Então, nós temos uma outra palavrinha mágica, legitimidade, para exigir os documentos que nós entendermos necessários para a comprovação, né, da lisura, para fortalecer a lisura do negócio, robustecer a aquisição, deixá-la, não gosto de usar muito essa palavra porque ela foi muito vilipendiada, mas blindada, protegida. Blindagem da ideia de que é impossível, né, acontecer, e no mundo a gente já aprendeu, né, desde da obra lá do Cisne Negro, que tudo é possível, né, coisas imprevisíveis acontecem. Mas enfim, fechado esse parênteses, o fato é que quando nós agimos com cuidado e com maior cautela, mais protegido nós teremos os nossos negócios jurídicos. Eu já vou dar um exemplo para vocês verem como é que a coisa pode ocorrer. Então, queridos amigos, o fato é o seguinte, não é porque é lícito que me convém, não é porque não é exigível uma CND que eu vou deixar de exigi-la dos meus negócios. Esses tempos eu acompanhei um negócio de um cliente, o cliente ele era mais rigoroso do que eu, pelo seu perfil. E ele ia me passando os documentos para eu ir revisando, à medida que ele ia negociando, para ele ter um suporte. Mas me causou surpresa que ele mesmo já tinha se antecipado nas exigências das CNDs. Ele viu a minha lista, identificou um ou outro ali que ele não conhecia, incluiu antes mesmo da escritura vir para mim, ele já tinha, e eu disse para ele, não constou tal e tal CND, ele mesmo já tinha solicitado isso, né, para o escrivão, aliás, para o notário. Eu achei isso bem interessante. Então é claro que uma escritura que vem outorgante, outorgado, outorgante comprador, outorgado vendedor, e vem lá, descritas todas as CNDs, uma por uma, é exaustivo, é chato, os notários fazem isso todos os dias, mas vem descrito tudo que foi apresentado. Imagina na hora de você se defender de um possível credor da pessoa que vende o imóvel, a força dessa escritura. Então já está registrado. Poderia não estar? Poderia. Eu poderia ter feito e guardado as certidões negativas que eu tirei. Isso também já me aconteceu, não tem problema nenhum. Eu fiz a escritura, era muita pressa, era um negócio imperdível do cliente, mas em paralelo eu tirei todas as negativas para o cliente, e aquilo não foi para dentro, mas ficou no dossiê dele. Posteriormente, aquilo foi utilizado. Foi demonstrado que ele tinha tomado as cautelas, embora na escritura não constasse nada, não constasse a declaração. Mas é claro que estando ali, é muito melhor, porque está definido, publicado. Imagina se eu perco as CNDs, né? Se aquilo não é, ou se alguém não avaliou, diz, não, mas eu não guardei, foi papel, né? Ou era o arquivo, perdi o arquivo, foi deletado, né? O escritório teve um problema e perdeu as informações. Então, é claro que é muito legal que tenha essas informações declaradas ali na escritura, porque fica para sempre documentado. Mas é possível também a gente fazer em paralelo e separado pela velocidade. Então, perfeito. É assim que a gente deve agir, mesmo que a lei não exija. E veja que a falta de exigência, né, essa não proibição de fazer um negócio sem CND, ela está bem alinhada com outros entendimentos jurisprudenciais, como, por exemplo, na questão das fraudes. E deixa eu separado para vocês aqui, onde é que está a súmula 5. Aqui, ó. Tema repetitivo 243, que fala da súmula 535, estabelece que para o reconhecimento da fraude é indispensável citação válida ou registro da penhora do bem alienado.
Então, a publicidade da penhora, aquele entendimento sobre a publicidade da penhora, ele visa justamente proteger a aquisição de boa-fé. Nós vimos recentemente, num outro encontro nosso, que isso foi relativizado em um determinado caso, e eu já expliquei as premissas, não vou repeti-las nesse momento. Mas, sim, está alinhado, então, a não necessidade da CND com essa ideia da matrícula, então, que somente se presume a má-fé, uma vez que esteja lançado em matrícula a penhora. Até aí, tudo bem. Tá? Com efeito, essa presunção de boa-fé do comprador, ela pode ser afastada se ele não tomar as mínimas cautelas para a segurança jurídica da aquisição. Aqui é o ponto fulcral do nosso encontro de hoje. A dispensa de certidões de praxe já foi utilizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para, como por exemplo, as de distribuição, né, de ações, para ser interpretada como má-fé, mesmo que a matrícula do imóvel não apresentasse nenhum gravame. Sim, já tivemos precedentes, tá? Olha o perigo disso, do Tribunal de São Paulo, que no conjunto da obra, no conjunto probatório do caso concreto, entendeu que aquela declaraçãozinha de dispensa das certidões negativas, ou seja, alinhado com o entendimento do Conselho da Magistratura, a pessoa pode, então, dispensar as certidões. Pode. Hoje o Tribunal de São Paulo interpretou, num caso concreto, certamente envolvendo alguns indícios outros, que o registro da dispensa da apresentação das certidões ordinárias, como, por exemplo, a de distribuição de feitos de ações judiciais, aí ela poderia ser, e foi naquele caso interpretada, com um indício de má-fé para anular a compra e perder o imóvel. Então, o comprador que comprou à vista perde o imóvel porque ele aceitou o registro da dispensa da CND, sua escritura, e efetivou a transmissão por seu nome, mas posteriormente o credor veio em medida judicial própria e alegou, de acordo com o entendimento do tribunal, provou que aquela venda, então, teria sido uma venda ilícita, uma venda feita com abuso de direito, com má-fé, certo? Quais as normas que reforçam a nossa consciência de risco que eu elenquei aqui para vocês? Mas eu queria ter alguma lei para poder... Eu não me sinto tão forte quando eu estou exigindo os documentos, o cliente às vezes reclama de mim, e a pressão moral do negócio me empurra para eu aceitar uma concessão ou outra. Então, eu botei aqui 3 dispositivos para vocês anotarem e poderem utilizar como reforço da consciência de risco, que é o artigo 1º da Lei 7.433 de 85, que exige as certidões judiciais para lavratura de escritura, com a ressalva de que é inconstitucional proibi-la, né? Então, nós temos que interpretar essa lei dizendo o seguinte, tem exigência, mas é inconstitucional proibir a lavratura. O artigo 792, inciso 4 do CPC, que fala também de que há presunção de fraude quando a execução já está proposta. E o artigo 185 do CTN, também falando, então, né, das alienações de bens quando tem uma execução fiscal em curso. Então, aqui são disposições que podem nos conscientizar desse risco, certo? Pois bem, queridos amigos, aí eu queria dizer para vocês uma novidade bem legal, bem interessante, tá? Foi regulada recentemente pelo um provimento dos notários, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. É o provimento 197 de 2025 da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, foi publicado no dia 13 de junho de 2025, um provimento que aumenta a segurança nas negociações, né, nos negócios de compra e venda, inclusive os negócios imobiliários. Eles estão chamando isso de conta notarial, tá? Então, olha só, começamos dizendo que é dispensável CNDs, mas não nos convém. Argumentamos que isso não nos convém, mesmo que exista uma série de entendimentos, né, jurisprudenciais que permitiriam esse registro.
Antes de eu entrar nessa nova segurança, e agora então vamos concluir com um elemento a mais de segurança para os negócios imobiliários, mas antes de eu entrar nisso, eu quero dizer o seguinte para você: é bem importante que se possa fazer as escriturações, mesmo com certidões positivas. Ah, mas por que então não proibir totalmente, Rafael? Nossa, não é bom para nós. Por quê? Porque, às vezes, existem situações de negócios imobiliários em que nós mapeamos com as certidões riscos, porém, estes riscos, eles podem ser aceitos pelo comprador. Vou dar um exemplo para vocês. Um imóvel que tem certidão positiva, por exemplo, de R$500 mil, um imóvel de R$2 milhões que está sendo vendido com um desconto lá por 1.700. Perdão. Então, nessa circunstância, eu vou viabilizar o negócio com um desconto importante para o meu cliente e eu posso ainda negociar com o vendedor que ele me dê uma outra garantia. Ou seja, se ele não resolver o problema da dívida dele, dos 500 mil, eu teria uma outra garantia que, com o uso dessa outra garantia, eu quitaria com o credor. Estão me entendendo? Então, dá para a gente mapear esses riscos e permitir, porque às vezes o que acontece? O vendedor, ele discorda da cobrança dos 500 mil lá dele. Talvez ele tenha razão, talvez tenha sido um excesso de exação, talvez, né, seja uma dívida que não é devida, mas ele precisa resolver a vida dele rápido, ele baixa o preço do imóvel e diz, eu garanto se eu não ganhar a minha ação, mas ele pelo menos vai ter direito de tocar a ação dele e se defender, sem ter que pagar uma dívida indevida, certo? Ou vai ficar trancado, sendo coagido a pagar, conforme disse o conselho, né, da magistratura, que é inconstitucional. Então, essas coisas podem acontecer, esses negócios são lícitos, são. Nós poderíamos validar, proteger por cláusulas, criar gatilhos, mecanismos de proteção para os nossos clientes nesse tipo de negociação? Poderíamos. Então, é muito importante que se reconheça que é inconstitucional essa coerção, essa pressão, certo? Por outro lado, não significa que a gente não tenha que tomar as nossas cautelas. Tanto que, com a consciência das certidões positivas, eu posso até aprimorar esse negócio e tornar o negócio interessante. Bacana? Isso é bem importante. Mais interessante ainda foi que agora, então, voltando para a conta notarial, que no dia 13 de junho de 2025, este provimento 97, ele regulou a conta notarial, que na verdade é uma ferramenta que eu até já tinha utilizado junto a instituições financeiras, que é muito útil, muito legal, que é a conta escrow. Tá? O que seria uma conta escrow? É uma conta de custódia. Como assim, Rafael, conta de custódia? O recurso da compra e venda fica depositado com este terceiro, fica esperando comprador e vendedor darem o ok na negociação. Então, é bem delicado isso quando tem uma compra e venda, né, colegas? Porque existe um momento, uma lacuna, tempo, que às vezes é mínimo, mas às vezes pode ser longo, entre pagar o que foi combinado e transferir o imóvel, certo? Ou assinar a escritura, certo? Então, é possível hoje, ao invés de depositar diretamente na conta do vendedor, você depositar numa conta escrow, usar esse serviço dos notários, uma conta notarial, deposita nesse. Cria as cláusulas de condição. Quando tiver finalizada a transação de transferência imobiliária, libera. A ordem é liberar o dinheiro para o vendedor. Isso pode ser usado para compra de carro, para tudo, tá? O valor mínimo de taxa, no que ficou definido, é de R$50. R$50 é um valor baixo, tá? R$50 é um valor pequeno. Portanto, é um valor totalmente possível de ser utilizado até para compras pequenas, até para comprar no OLX. A pessoa pode usar esse tipo de mecanismo, desde que a outra parte compreenda e entenda como é que funciona. Eu trouxe aqui um exemplo de cláusula, só para vocês terem uma noção de como é que na prática isso poderia funcionar. Uma cláusula de conta notarial. Tá? Então, eu vou ler aqui para vocês.
Cláusula X, depósito em conta notarial. As partes convencionam que o pagamento do valor ajustado na cláusula tal, né, que é do preço, será realizado por meio de conta notarial, nos termos do provimento 97/2025, da Corregedoria Nacional de Justiça, operada pelo tabelionato de notas da cidade, tal, identifica. Parágrafo 1º. O valor de tanto será depositado pelo comprador na conta notarial vinculada ao presente negócio jurídico no prazo de tantos dias, a contar da assinatura deste instrumento. Parágrafo 2º. O tabelião de notas somente liberará os valores ao vendedor após a verificação da ocorrência das seguintes condições: lavratura e registro da escritura de compra e venda de imóvel, objeto do contrato. 2, apresentação de certidões negativas, ônus, etc. e tal, o que a gente estava conversando. 3, alguma outra condição. Imaginemos lá uma reforma, um conserto, alguma coisa que foi combinado, que o imóvel viria com aquilo, uma instalação de algo, placa solar, sei lá. Parágrafo 3º. Caso não sejam cumpridas as condições no prazo de X dias, o tabelião lavrará ata notarial, relatando os fatos e manterá os valores depositados sob custódia até que as partes celebrem acordo ou haja uma decisão judicial definitiva. Imagina se deu confusão, ele vai segurar o dinheiro até ver quem tem razão. Parágrafo 4º. As partes reconhecem que a conta tem natureza de depósito vinculado, sendo vedada sua movimentação unilateral ou sem a verificação das condições. Parágrafo 5º. As despesas com abertura e manutenção e encerramento da conta notarial serão suportados, pode ser por ambos, ou pelo comprador ou pelo vendedor, de acordo com aquilo que foi combinado. Os custos estimados para o uso desse serviço, pessoal, é de 0,08%, tá? Com um valor mínimo, então, de R$50. Isso já veio, então, parte principal já veio definido ali. Deixa eu ver aqui quanto é que dá para R$1 milhão, 0,08% daria R$800. Não é um valor elevado para dar uma segurança jurídica a uma transação, né, de um valor substancial, tá? E essa taxinha aí já veio até dividida, tá? Parece que 0,04% fica para o banco, 0,035% para o tabelionato e 0,005% para o Colégio Notarial do Brasil, que foi quem viabilizou, certamente vai viabilizar essas contas. E essa gestão, esse valor, então, ele vai ficar em uma conta vinculada, e essa gestão, então, ela fica a cargo do tabelião. Olha que interessante. Gostaram, colegas, do encontro de hoje? Foi útil? Gostaram da cláusula que eu dei para vocês, de uso prático, para a gente poder usar esse tipo de expediente para maior proteção no pagamento dos clientes? Eu achei ótimo. Eu já tinha usado conta escrow com bancos da minha confiança, só que o custo de taxa é bem superior, tá? O valor mínimo do último banco que eu utilizei era R$5 mil, para vocês terem uma ideia. Mas como era um negócio bastante valioso, ainda assim valeu a pena, porque R$5 mil, né, num negócio que vale alguns milhões, então ele acaba sendo, compensa, tá? Um negócio tecnicamente complexo, com uma série de nuances, condições a se implementar, se justifica. Agora, o que eu achei legal dessa conta notarial? É que ela vem com um custo que pode ser absorvido até para pequenos negócios menores. Eu acho, por exemplo, uma taxa mínima de R$50, ela é um valor aceitável, bastante aceitável, tá? E eu também achei o 0,08% um valor aceitável, bastante aceitável. Claro, eles vão ganhar no volume, vai ser um volume imenso. Quando as pessoas aprenderem que isso é bom, a tendência, existe um potencial de movimentação multimilionária. Sempre foi um problema vender, assinar escritura e o pagamento quem faria primeiro ou simultâneo. É sempre um impasse, delicado isso. Às vezes a pessoa diz, só vou para o tabelionato se entrar o TED aqui, senão nem vou perder meu tempo lá. Tem ainda vendedor que tem esse tipo de coisa que a gente tem que lidar, né? E aí, se ele é atropelado na frente do tabelionato, o que acontece? Então é muito delicado isso, tá? Um abraço,